O ser humano, na sua arrogância, ainda não entendeu sua pequenez diante da natureza. Enquanto se acha um ser superior, ele se afasta da deidade e irá sofrer eternamente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, apesar das circunstâncias, as coisas não estão boas em nenhum lugar. Na verdade, nós estamos passando pelos mais graves momentos desde o final da Guerra Fria ou da Segunda Guerra Mundial. Ontem eu recebi uma página do governo holandês, que chega os avisos, saiu no Facebook, nas redes sociais. Aqui na Holanda, toda primeira segunda-feira do mês, as sirenes tocam. Sirenes de alerta de ataque ou ataque aéreo, nuclear, seja lá o que for, invasão alienígena. Isso chama a tradução aqui. Todo meio-dia, de toda primeira segunda-feira do mês ao meio-dia. Só que agora o aviso veio diferente. Elas serão acionadas no dia 7, agora na segunda-feira, por 1 minuto e 16 segundos. Mas o interessante é que a gente falou, se o aviso for mais longo e for repetido, procure abrigo. Fechem as janelas, saiam das janelas, desliguem os aparelhos eletrônicos, procurem abrigo e aguardem as instruções do governo pelas redes, pela TV, pelo rádio, etc. É claro que numa situação de conflito, não sei se vocês ouviram falar que uma detonação nuclear, ela simplesmente apaga todo o sistema eletrônico existente, é o efeito FLAC. Todos os computadores vão para a cucuia. Celular não serve de nada, isso aqui não vai servir para nada, nem só para peso de papel, se houver papel. E aí eu fui desenterrar o meu antigo, fiel radinho de pilha. Pois é, eu tenho um radinho de pilha. Comprei uma caixa de pilhas. Esse é alcance mundial, ele pega ondas curtas, ele pega FM, as estações do Brasil, ondas curtas, ondas médias e FM, porque esse sistema é mais difícil de ser neutralizado. Momentos horríveis estamos vivendo. Isso é real, isso não é teoria da conspiração. A Europa está vivendo isso e o mundo vai pagar também. No Brasil as coisas serão complicadas porque os preços vão aumentar. Tudo vai ficar difícil. Há um jogo gigantesco de poder. São as várias agendas agora mostrando a sua cara, disputando quem vai dominar, se não o todo, parte desse planeta, politicamente, economicamente, filosoficamente. Na verdade, não tem filosofia nenhuma nessa história. Nós vamos ter que seguir o dinheiro. Siga o dinheiro e nós vamos ver quem é o responsável por tudo isso. E é sobre isso que nós vamos bater um papo. Eu não vou conversar sobre o conflito, porque está entupido de canais falando sobre o assunto. Aqui na Europa tudo está censurado, bloqueado. Os canais foram banidos. Você não consegue saber absolutamente nada, a não ser na mídia oficial, que é aquilo que nós conversamos no vídeo anterior. Os jornalistas hoje são os nossos inimigos, da grande mídia. Então você tem os canais alternativos. No Brasil, por incrível que pareça, você tem mais acesso às informações do que aqui na Europa. Então eu ouço muito o canal da Arte da Guerra e do Anitta Brian, porque ele tem pessoas que estão lá na área de conflito e podem passar informações, e você consegue filtrar as informações, porque todas estão alteradas. E quando é importante, que eu comentei num vídeo anterior, acho que no 129 ou 128, sobre o jornalista americano, que no século XIX, no início do século XX, falou sobre o que era a imprensa livre, que ela nunca existiu. Então, quando o mundo inteiro, a mídia tradicional do mundo inteiro, está falando, colocando uma pessoa como herói, como fizeram com o Biden, desconfie. Vocês viram o que deu. O Biden foi exaltado pelo mundo inteiro, está aí a resposta. O outro foi execrado. Eu não sei de nenhuma guerra durante os 4 anos que ele foi presidente. Então é isso que acontece com o mundo. A mídia é vagabunda, ela é uma coisa horrorosa. Eu não chamo nem de prostituta, porque as prostitutas são uma profissão muito honrada, inclusive aqui na Holanda. Elas são protegidas pelo governo, têm aposentadoria e tudo mais. Tem assistência social. Chamar a mídia de prostituta é ofender essas mulheres. A mídia é um monstro.
Ela é a responsável. Se um dia houver um julgamento, os jornalistas que trabalham para essa corja serão julgados num tribunal especial, porque eles são os maiores responsáveis pela desinformação, pelo pânico, por tudo. Fizeram com a pandemia também. Está aí a resposta. Não tinha pandemia, não era para ter aquele horror que eles pregaram. Vamos conversar sobre a Irmandade da Serpente, porque tudo isso tem a ver com aquela história lá de trás. Está conectado. Vou começar uma história, eu vou falar de uma forma bem rápida, porque o assunto é bem extenso. E palavras que os algoritmos censuram, porque nós estamos sob censura, como eu falei, eu nunca vi censura tão ruim como agora. Nem no tempo do governo militar acontecia isso. Então, palavras que eu vou usar, abreviações, né? Vou falar do homem do bigodinho, etc., da Alemanha, e vocês vão entender. Acho que todo mundo é suficientemente inteligente, tem percepção para entender que eu vou codificar algumas palavras para poder passar a mensagem que eu quero e mostrar como é que a história toda está por trás do dinheiro, do poder econômico, dos grandes magnatas, dessas famílias que são poucas que dominam o planeta. E elas não têm pátria, elas não têm ideologia. Ou melhor, a ideologia do dinheiro. Elas só querem o poder, pelo poder. E por trás dessa história tem alguém manipulando isso, ou alguma coisa manipulando isso. Vamos falar sobre isso já já. Nós aqui estamos bem apreensivos, é claro, temos filhos, netos, todo mundo, temos amigos de ambos os lados, todo conectado. A Magdalena, a empresa do nosso filho, trabalha com muitos refugiados. Nós conhecemos muito bem as histórias. Mas as pessoas que provocam esses conflitos estão lá sentados nos seus gabinetes, vão pegar seus iates, saem daqui da Côte d'Azur, saem daqui para o Caribe, quando chega o inverno, os iates somem. Essas famílias de mega bilionários, que ninguém sabe nem o nome, não aparecem na mídia. Essa é a elite do mal, que controla todo o planeta. E agora estão brigando por esse controle e encontraram uma pedra no sapato deles. Eles têm que derrubar o governo russo, têm que derrubar a China para poder instalar o governo mundial que eles querem, a nova ordem. Mas eles vão sofrer muito. Então é isso. Já já vamos começar. Pois é, então é isso aí. Não compartilhem mentiras, porque a mídia está toda corrompida. Eu tinha feito uma anotação aqui. Vamos ver que esses grandes conglomerados financeiros, os bancos, né, e a indústria de armamento, é que está interessada nessa coisa que está acontecendo agora. São eles que estão por trás disso, a indústria bélica, farmacêutica. Né? A pereba acabou, ninguém fala mais nesse assunto, morreu, né? Então vocês veem como a coisa é manipulada. Como eles manipulam o tempo todo, os fundos de investimentos, todos estão por trás disso aí. Big Pharma, e a situação vai piorar. As notícias não são boas, né? Vamos falar sobre São Germain. Muita gente que transita nessa área do mistismo conhece São Germain. Né? Ele foi um místico, né? Do século XVIII. Deixa eu diminuir aqui o meu Word para poder trabalhar melhor. Só um minutinho. Pois é, o retorno do São Germain. Os conflitos do início do século XX eles convenceram muitas pessoas que a era do dia do julgamento estava a caminho. Quer dizer, uma gigantesca guerra como houve, né? Segunda. E daqui para frente eu vou falar G, ok? Isso aí convenceu muitos cristãos e místicos a antecipar uma segunda vinda de Cristo. Na verdade, dizem que foi o Saint Germain, o seu ressurreto conde de Saint Germain, um misterioso agente da fraternidade corrompida do século XVIII, cujas atividades eu vou comentar mais nos outros vídeos que eu pretendo fazer sobre ele. Depois da relatada morte dele em 1784, ele apareceu fisicamente, né, como imortal. No início da década de 30, um homem chamado Guy Warren Ballard. Ele afirmou que Saint Germain tinha falado com ele em uma montanha na Califórnia. E essa conversa deu nascimento a um interessante novo ramo da fraternidade, que não apenas patrocinaria o retorno do Conde de Saint Germain, mas também o aparecimento de Jesus Cristo, que é Rosa Cruz. O Guy Warren Ballard era um engenheiro de Minas. Em 1930 ele foi em uma viagem de negócios ao Monte Shasta, no norte da Califórnia. E Ballard tinha se tornado interessado no misticismo e antes de sua viagem ele queria usar horas de folga no Monte Shasta para desembaraçar os rumores sobre a existência de um ramo secreto da fraternidade chamada Fraternidade do Monte Shasta. A Fraternidade do Monte Shasta se acreditava existir numa rede secreta subterrânea dentro da famosa montanha na Califórnia. Essa história atraiu o interesse do Sr. Ballard e começou a circular antes da virada do século.
Os persistentes rumores falavam de habitantes vivendo dentro do Monte Shasta que praticavam uma profunda tradição mística. Os moradores secretos eram ditos descendentes dos habitantes do antigo continente perdido da Lemúria, no Oceano Pacífico. Seja qual for o que possa ou não ter sido a verdade por trás dessas histórias, não é questionado que o Monte Shasta há muito tempo tem sido um foco de atividade mística associado ao fenômeno UFO. Em 1931, a publicação Rosicrucian Digest, a revista do Rosa Cruz, publicou no ano seguinte a viagem do Sr. Ballard, quer dizer, uma década antes que os UFOs fossem popularizados na mídia tradicional, tem lá uma descrição de um barco voador e um artigo sobre os místicos da montanha Shasta. E muitos testemunharam terem visto o estranho barco, ou barcos que navegavam no Oceano Pacífico, então se elevaram do litoral navegando pelo ar para caírem novamente, aterrissarem novamente nas vizinhanças da montanha. Esses barcos aéreos foram vistos várias vezes pelos oficiais empregados pela estação de cabo, de transmissão de rádio a cabo, localizado perto de Vancouver, no Canadá. E as naves teriam vistas longe, lá nas Ilhas Aleutas, lá do outro lado, né? Então, segundo o mesmo artigo, esse barco, entre aspas, não tinha vela nem machos. Então, essa é a experiência do Sr. Ballard, né, que faz com que isso tome uma importância. Ele foi lá pesquisar. Ele diz que ele tinha subido do lado da montanha, feito uma pausa para um salto, quando ele se curvou para encher. Ele parou perto de um riacho, se curvou para encher um copo d'água e sentiu uma corrente elétrica passando pelo seu corpo, da cabeça aos pés. Olhando ao redor, ele viu atrás dele um homem barbado e parecia ter seus 20 ou 30 anos. O estranho mais tarde se identificou como Conde de Saint-Germain. A aparência física do Saint-Germain no Monte Shasta era consideravelmente diferente da que ele tinha no século XVIII. O anterior Saint-Germain era um homem na casa dos 40, de cabelos negros e barbado. O Saint-Germain do Monte Shasta era apresentado como um homem mais jovem, de cabelo castanhos e barbado. Né? Sempre essas entidades fazem isso, elas incorporam pessoas diferentes. Como resultado desse encontro, o Mr. Ballard começou uma carreira de tempo integral disseminando os ensinamentos do novo Saint-Germain, e estabeleceu a fundação da AM, uma organização com iniciações secretas e ensinamentos passo a passo, né? Vamos sempre, grau, você vai ter grau e tal. O Mr. Ballard afirmou que ele tinha sido apresentado a membros dos mais altos níveis da fraternidade do qual a AM foi fundada. Então ele conta suas experiências com o Saint-Germain, que são tão extraordinárias que muitas pessoas falaram que isso era fantasia. Surpreendentemente, quando desfimos a interpretação que o Sr. Ballard e seus críticos dão da experiência, nós começamos a ver que essas histórias apresentam uma imagem não apenas consistente com o resto da história como nós temos visto, mas acrescentaram notáveis afirmações com implicações mais surpreendentes que nós podemos imaginar ao nosso tempo atual. O encontro do Ballard e o Saint-Germain aconteceram entre agosto e outubro de 1930. Durante o início desses encontros, Saint-Germain fez o Ballard beber um líquido que causou uma forte reação física e fez com que ele saísse do corpo. Esse mesmo fenômeno fora do corpo é frequentemente relatado por pessoas tomando fortes líquidos, né? Não vou falar o nome. Depois de beber esse fluido em várias ocasiões, ele disse que era capaz de sair do corpo sem beber, e o testemunho é consistente com outra evidência que indica que uma vez uma pessoa tenha aprendido a fazer a saída do corpo, isso pode ser feito durante muito tempo. É mesmo. Bom, então vamos lá, ele continua nessa viagem. Tem a ver com o que nós vamos falar. Essa é uma introdução, porque depois é que vem a história, né? Ele falava que descreve as cidades litorâneas, etc., os espaços litorâneos, o tal disco de ouro, e vai por aí falando sobre a parte mística, né? Mas aí é que vem a história que interessa. Ele aprendeu depois que os grandes seres cósmicos transmitem através de um disco que ele encontrou lá. Ele tinha encontrado um disco de ouro de 12 pés, de 4,20 metros, por aí, né? 3,60 metros. E ele disse que esse disco era como se fosse uma estrela de 7 pontas, composta inteiramente de diamantes amarelos, uma massa sólida de brilhante luz dourada sempre aparecia. O corpo do disco principal estavam 7 discos menores, do qual o Ballard também deu um significado simbólico. Então ele dizia que essa máquina não era apenas era um símbolo, era uma máquina simbólica. Mas quando ele disse que aprendeu depois que esses seres cósmicos transmitiam através desses discos sua poderosa corrente de força. Os grandes seres cósmicos era o termo usado por Ballard para denotar os líderes dos escalões mais altos dessa fraternidade.
nos seus livros ele afirma que alguns grandes seres cósmicos da fraternidade são de origem extraterrestre. Foi dito a ele que as correntes de força emitidas pela máquina eram dirigidas à humanidade da Terra, mas para que propósito? Pois bem, o testemunho desse Sr. Ballard indicaria que uma grande quantidade de pedras preciosas e metais preciosos foi armazenada pelos deuses em locais subterrâneos inacessíveis na Terra, talvez com o intuito de ajudar a financiar as atividades tutelares e manter funcionando a fraternidade corrompida. É bom entender que quando a diamante, por exemplo, diamante não é uma pedra rara, até abundante no planeta, mas o preço e a quantidade que é fornecida para a sociedade é controlada. A Rússia, por exemplo, controla muito o preço dos diamantes no mundo. Ela tem uma alta produção, mas eles controlam o que pode ser produzido. As minas da África do Sul, por exemplo, são super controladas. Eles têm que ter uma produção manual controlada. Aqui na Holanda, a Magdalena já trabalhou numa empresa dessa, que faz o refino, a lapidação dos diamantes. Ela é feita aqui na Holanda, mas o comércio mesmo é em Bruxelas, na Bélgica, mas a Inglaterra também tem um controle. Existem centros de controle para que não seja oferecido nem tanto diamante, nem tanto ouro. Vou voltar a repetir, a Rússia tem muito, o Vaticano também. Então essas pedras, metais e pedras preciosas são caros grandemente por causa da sua escassez, né? Artificial, tá? A escassez é artificial, porque eles abundam. Quando Cecil Rhodes desenvolveu o seu monopólio de mineração de diamantes no sul da África, lá na África do Sul, quem dominava aquilo lá eram os holandeses, Boer, não sei pronunciar, Boers, fazendeiros holandeses. Depois aconteceu uma guerra entre a Inglaterra e esses colonos, pelo domínio da região, ali em Kimberley, que é onde tem até hoje as grandes minerações de diamantes. Foi um conflito horroroso. Ali foi que surgiu a história do primeiro campo de concentração. Foram os ingleses que inventaram isso. Os holandeses, os Boers, os fazendeiros, foram confinados quando perderam a guerra em campos de concentração, onde mais de 100 mil deles morreram, mulheres e crianças. Isso é histórico, não é teoria da conspiração. Mas você não vai aprender isso lendo o jornal. Procure o livro. Procura aí na internet, no Google mesmo, na Wikipedia. Vai lá ver a Guerra dos Boers, ou Boer, como se valia em português, seria Boer, Boer. Eu não consigo falar, fazendeiros. Os metais, então nós vemos que a escassez é artificial. Então ele desenvolveu esse monopólio, o Cecil Rhodes. Ele foi capaz de manter um alto preço para os diamantes e criar um canal muito rígido pelo qual eles eram vendidos, exatamente como até hoje. E isso ainda é verdadeiro para o comércio, até hoje. Segundo Ballard, esse que teve contato com Saint-Germain, os membros ascendidos da fraternidade pretendiam manter os metais e pedras preciosas escassos. E ele continua: se todo esse ouro fosse liberado para a atividade externa do mundo, isso causaria um ajuste súbito em cada fase da experiência humana. E isso não seria muito inteligente por parte dos tutores. Eles têm que manter esse controle e criar uma moeda que sirva de lastro. A Rússia comprou ouro, uma quantidade enorme nos últimos anos, e a China também, e o Vaticano também. Então o Saint-Germain ele afirmou que essas enormes quantidades de ouro e o tesouro serão liberados ao mundo externo quando a humanidade tiver transcendido seu egoísmo desenfreado. Bom, pois é. A implicação é que esses metais e pedras preciosas existem em quantidade suficiente na Terra para causar uma queda dramática em seu valor se todos eles fossem liberados ao domínio público. Uma implicação posterior é que eles são acumulados e tornados escassos para preservar a riqueza da fraternidade. Eles estabelecem um padrão. E se esses tesouros de fato existem, então a fraternidade é consideravelmente a dona do poder econômico sobre a Terra. Segundo Ballard, esse poder econômico oculto existe e tem sido usado para influenciar as atividades humanas. Durante sua viagem lá pelas montanhas com Saint-Germain, o Saint-Germain dizia o tempo todo a Ballard o seguinte: ninguém nesse mundo, até mesmo desculpe, é que eu estou traduzindo, ninguém acumulou nesse mundo quantidade de riqueza sem a ajuda de algum mestre ascenso, que eles chamam de mestre ascenso. Há ocasiões nas quais os indivíduos podem ser usados como foco de grande riqueza para um propósito específico, né? Elon Musk, etc. Bill Gates. Em tais ocasiões, adicionalmente, um grande poder é irradiado sobre eles e, através disso, eles podem receber assistência pessoal dessas entidades. Uma tal experiência é um teste, é uma oportunidade para o crescimento deles. Bom,
Isso é verdadeiro, que a riqueza tem tradicionalmente sido concentrada nas mãos de uma pequena minoria, que nós estamos conversando, os banqueiros, etc. Né? É um grupisco de famílias que mantém o monopólio de tudo no planeta. O resto é escravo. Nós somos slaves. Eles vivem como naquele jogo do Hunger Games, ou Jogos Vorazes, né? A elite vive separada do resto, do povo, que é entupido de jogos, de coisinhas, etc., de bebidas, né, que deixa doidão, porque aí fica tudo distraído. Enquanto aquela elite vive como uma civilização à parte. Isso é real. Vai ver como é a Coreia do Norte, lá o Kim Gong-jong, a cidade de Seul, lá, a capital é cercada, ninguém entra. Lá só mora o pessoal membro do partido. O resto é resto. Vai trabalhar para eles. Lá os mercados funcionam muito bem, você tem facilidade de compra de tudo quanto é material do Ocidente na Coreia do Norte. E isso funciona em todo lugar. Como é hoje o mundo, a África, a América do Sul, a América Latina, sempre na merda, né? E o resto vivendo do bem bom de exploração. Agora eles estão começando a encontrar algumas barreiras. Né? Não sei se essa barreira é do bem também está querendo controle. Não existem mocinhos nessa história. Pois é. Então vamos ver. Certamente, como eu falei, né? Muitos membros a riqueza tem sido concentrada nas mãos de uma pequena minoria, e também é verdade que muitos membros desta minoria, através da história, têm se afiliado à rede mística da fraternidade. O problema é que com esse estado de coisas, não seria um controle estreito da riqueza, seria que esse controle tem sido... Eles não querem só o controle da riqueza. Esse controle sobre a riqueza tem sido usado frequentemente, aí sim, para provocar os conflitos e a deterioração espiritual. O Ballard, ele continua que durante as viagens, alegadas viagens às localizações subterrâneas, também foi mostrado a ele uma espécie de uma máquina parecida com a máquina de rádio, e uma dessas tais máquinas podiam relatadamente sintonizar conversas que ocorriam em várias partes do mundo, inclusive nos escritórios do Banco da Inglaterra. Olha só, isso foi em 1980. Como recordamos, o Banco da Inglaterra foi uma das primeiras instituições fundadas sob o sistema do papel moeda inflável, né? O papel moeda que não tem um valor real, ele é inflacionado. Né? Esse sistema ele alega que esse sistema foi criado pelos místicos e revolucionários afiliados à rede da Fraternidade da Serpente Corrompida. O Banco da Inglaterra tem sido um principal centro desse sistema até hoje. Está aí o Boris Johnson enchendo o saco com esse conflito. Ele foi um dos caras que influenciou, está o tempo todo na imprensa e agora está de olho no Brasil. Ele já deu declarações contra o Brasil, eles vão entrar no Brasil. O Brasil é a bola da vez quando esse conflito acabar. Se eles resolverem amainar, a botar panos quentes agora, eles vão partir para a América do Sul. Eles são sedentos. Eles não vão parar. O Boris Johnson é só ler a história do pai dele, que é um globalista declarado. Não precisa dizer mais nada, né? É por aí. Pois bem, vamos lá. O NA, né? E todas as suas atrocidades nunca poderiam ter acontecido sem o apoio da Fraternidade da Serpente Corrompida e o apoio da Fraternidade Bancária Alemã. Os bancos, a indústria e o governo estavam estritamente interligados e na Alemanha NA, e como estão em cada nação até hoje. Lá na Alemanha, muitos banqueiros mantinham as posições de gerenciamento em outras companhias e não menos do que aconteceu com tantas outras empresas que eram baseadas lá, que tinham subsidiárias em outros países, como nos Estados Unidos. A IG Farben, por exemplo, Max e Paul Warburg dirigiam os maiores bancos da Inglaterra e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. A IG Farben que fabricava o gás, que cortava todo mundo, eliminava. Eles também tinham sido instrumentos importantes ao estabelecer o sistema do Federal Reserve nos Estados Unidos, que é o Banco Central americano. Aí. Né? Eles eram diretores da IG Farben, da H. Metz e entre outras empresas. Eles também eram diretores do Banco de Manhattan, que foi um banco de Warburg nos Estados Unidos, que mais tarde se tornou parte do banco Chase Manhattan Bank, conhecido, dirigido pela família Rockefeller. A outra companhia de Rockefeller, a Standard Oil e a New Jersey, tinham sido também sócios de um cartel com a IG Farben antes da guerra.
O diretor da IG Farben americana era C.E. Mitchell, que era também diretor do Banco de Manhattan e do Banco Nacional City do Federal Reserve. É por aí. Mais significativamente, Hermann Schmidt, o presidente da IG Farben da Alemanha, tinha servido na diretoria do Deutsche Bank e Banco para Assentamentos Internacionais. E aí foi no ápice da Comunidade Internacional dos Bancos Centrais, né, que isso aí foi o ápice da criação dos bancos centrais internacionais e da ligação bem forte entre todos eles. É uma fraternidade mundial, né? Então eles aí fecharam um sistema de criar moedas infláveis, moedas que não têm o seu lastro em ouro. E o tal do Schmidt foi um dos poucos executivos dessa empresa, IG Farben, que foram condenados no julgamento de Nuremberg, no final da Segunda Guerra Mundial, onde alguns nazistas foram enforcados. Ele recebeu uma sentença de 10 anos. Mas o mais surpreendente para o garoto lá, o rapaz do bigodinho, era o apoio que a Fraternidade Internacional Bancária tinha dado, né, a ele. E muito do apoio veio do diretor do Banco da Inglaterra, Montagne Norman. Na Inglaterra, com certeza, era uma inimiga da Alemanha, nazi. Pois é, durante a Segunda G. Segundo o livro do Dr. Kigley, Tragédia e Esperança, o Sr. Norman era o comandante-chefe do Sistema de Controle Mundial dos Bancos durante a sua administração no Banco da Inglaterra de 1920 a 1944. Ele disse o seguinte: muitas pessoas ricas e influentes, como Montagne Norman, Harry Detering, proprietário da Shell Oil, dirigiram a atenção pública para os perigos do bolchevismo, que era o comunismo nascendo, enquanto mantinham uma atitude neutra e favorável em relação ao NA. Montagne Norman aparentemente sentia mais do que meramente neutro em relação ao NA, contudo, segundo uma história do Jornal de Chicago datada de 3 de novembro de 1938, na primavera de 1934, um grupo seleto de financiadores da cidade se reuniu ao redor de Montagne Norman no edifício sem janelas do Banco da Inglaterra. Na Threadneedle Street, entre outros presentes, estava Sir Alan Anderson, sócio da Anderson Green Company, e vai por aí uma série dele, presidente da IMS, Railway System, sistema de ferrovias, presidente da Steamship Lines, que era uma linha de navios mercantes, navios de passageiros, e vai uma série de empresas. E aí um novo poder foi criado no horizonte político da Europa, a Alemanha na NA, e o cara do bigodinho haviam desapontado seus críticos. Seu regime era tão pesado, era um pesadelo, né? O seu regime não era um pesadelo temporário, mas um sistema para o futuro. O Norman aconselhou seus diretores a incluírem o cara do bigode nos seus planos. Não houve oposição e foi decidido que ele deveria obter apoio encoberto da seção financeira de Londres até que o Mr. Norman tivesse conseguido colocar suficientemente pressão no governo para fazê-lo abandonar sua política pró-França para uma muito mais promissora, que era o nascimento do movimento lá na Alemanha. Vocês veem como é que isso não existe mocinho nessa história. Eu poderia ler horas sobre isso. O Banco da Inglaterra apoiou, até mesmo depois que ele embarcou que o cara do bigode resolveu invadir a Europa. Então o banco continuou apoiando ele. É o que acontece hoje. Eu estou contando essa história da Segunda Guerra porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por baixo dos panos, empresas suecas fabricavam engrenagens para entregar para a Alemanha. E vai por aí afora. É tudo uma corja, uma grande fraternidade, trabalhando por trás das cortinas, alimentando esses conflitos, como está acontecendo agora. As empresas alemãs da Daimler-Benz, por exemplo, agora são fabricantes de carros blindados e equipamentos militares na Rússia. Agora esses equipamentos estão sendo usados contra a Europa, aqui, contra a Europa Ocidental. A coisa é muito barra pesada, é extremamente complexa. Cada um, quem quiser se aprofundar nesse intricado, nesse emaranhado que é o submundo financeiro, não vai dormir mais se não estiver preparado. É uma trama diabólica de bancos, das big... Agora está muito pior do que naquela época, porque agora eles têm a informática, têm a eletrônica, o avanço tecnológico que faz reconhecimento facial, eles têm o controle de tudo. Então essa grande crise que está acontecendo agora aqui na Europa, ela
quem vai dominar mais. Né? É uma briga pela matriz energética do gás, que os americanos são loucos para manter o monopólio deles, né, com as nações que eles apoiam, que são as nações satélites, e o outro lado também. Não tem lado bonzinho nessa história. Então é isso. Só quero mostrar mais um detalhe. Eu tinha notado, já apresentei isso no vídeo há muito tempo, numa live, para mostrar como a coisa funciona, como essa trama. Eu agora não estou falando do momento atual, porque a história se repete. Se a gente não consegue aprender com o passado, vai repetir tudo de novo. É o que está acontecendo agora de novo. Os mesmos players estão aí, os descendentes desses caras. Como eu falei, o Boris, o pai dele é globalista. Ele hoje é ministro na Inglaterra e vai por aí. Né? Tem um caso que aconteceu nessa época, lá na 1932, ia acontecer eleições na Alemanha. E houve uma eleição na Alemanha em que o Partido Católico, na época existia o Partido Católico lá, fez de tudo para evitar que a esquerda ganhasse. Essa eleição levou o cardeal Pacelli e o Papa Pio XI, depois do Pacelli passou a ser Papa, a apoiar o Hitler no total de 35.148.460 votos, que foi o total dos votos da eleição quando foram apurados. Os NA somaram 11.737.391 votos. O Partido Católico somou 5.326.583, enquanto os socialistas, que eram os comunistas, da esquerda, ficaram com 13.232.292, 13.232.292 votos. Então, o voto do Partido Católico ajudou o cara do bigode a assumir o poder. Foi o diferencial. Foi a Igreja Católica que colocou esse homem no poder, ajudou a colocar, foi decisiva, né? Os 5.326.000 votos foram responsáveis para colocar o Partido Trabalhista no poder. Partido Trabalhista, não adianta espernear, o nome era esse mesmo. Depois ele mudou para Nacional Socialista e tal. Mas é assim que a história funciona. Essas histórias vocês têm que procurar nos livros. Nos livros de escola jamais vão falar isso, né? É claro. Mas está aí, quem quiser pesquisar, pode pesquisar em torno das eleições americanas, tanto é que a Igreja Católica, o Papa Pio XII depois, foi ligadíssimo com esse regime. Tem livros sobre isso, tem alguns que defendem, outros que mostram detalhes escabrosos de como essa aliança funcionou. Enquanto os alemães olhavam para cá, deixavam o Vaticano sossegado, o Vaticano também olhava para lá e não via os caminhões passarem cheios de pessoas para campos de prisioneiros. Aqui na Holanda você tem ruas, tem a lista dos moradores da rua, com as fotografias, com crianças. Eles eram colocados em caminhões e levados. Tem várias ruas aqui na Holanda. Aqui no bairro que nós moramos também tem. Tem sempre a fotografia da pessoa que morava na casa tal e foi e nunca mais voltou, evidente. Essa é a crueldade da coisa. Hoje esse país é um aliado, né, da França, da Holanda, de outros países, mas eles sempre viveram as turras, são esses pequenos, daquela história daqueles pequenos reinos, daquelas pequenas sociedades que têm um sentimento nacionalista muito forte e que nunca se entenderam, e não adianta você criar fronteiras políticas se o nacionalismo deles não vai obedecer isso. Isso é inerente da natureza humana, é muito difícil controlar isso. É um sonho utópico ver um mundo sem fronteiras, sem barreiras religiosas, sem barreiras raciais, sexuais, etc. Todos nós sonhamos com isso. Esse era o sonho do Roddenberry, que criou a série Star Trek, mas até hoje os filmes novos agora já estão completamente deturpados. A esperança, nós sempre sonhamos, é que exista um planeta, uma dimensão onde isso tenha acabado. Mas aqui ainda estamos vivendo esse pesadelo horroroso. E as coisas não estão boas, não há acordo, nós não sabemos notícias. Não tenho notícia, não podemos saber nada, a não ser pelos canais oficiais, que são mentirosos, como sempre. Né? A verdade é a primeira coisa que some. E como eu contei a vocês no início do vídeo, eu sempre acompanho por canais da América do Sul, de países que não estão alinhados com os Estados Unidos. E aí você pode saber a história do outro lado também. Então o que nós sabemos são fragmentos, né? Notícias de quem chega, de algumas pessoas que têm contato com lá. A guerra não é uma coisa bonita, não é romântica, tem muita gente se alistando para ir lutar como voluntário, e é bom saber que os russos, como toda a lei internacional, né, que existe desde o tempo da Segunda Guerra,
lutadores voluntários não são considerados militares engajados. E quando eles são pegos, eles são eliminados sem julgamento. Não tem como, não são prisioneiros. Mercenários, essas coisas, que o pessoal vai levando a bandeira, romanticamente eu vou. Se for pego, vai dançar. E está cheio, tá indo, vai de Portugal, tem gente indo para lá se apresentar romanticamente para lutar pela liberdade, enquanto os caras que estão provocando isso trocam figurinhas por trás, estão disputando quem é que vai controlar a matriz energética da Europa, entre outras coisas, comércio bancário, as indústrias, qual é o país que vai dominar, qual é o lado, qual é a facção. E quem está lá por trás está rindo. Pois é, vamos lá. Para encerrar, para não ficar um vídeo muito longo, eu poderia falar horas e horas sobre esse assunto, mas mais uma vez não é viável. Desculpe o barulho, toda hora eu bato com o braço aqui na mesa e o botão bate para tec, tec. E, desculpem, já corrigi, já vou tomar cuidado com o braço. Você já viu o brasileiro e italiano falar sem gesticular? Eu tenho gesticula pra caramba. Mas vamos lá então. Eu tenho eu separei o resumo que eu fiz, né, para comentar sobre o que isso tem a ver com o ET, que tem a ver com as religiões tutelares, porque esse movimento era um movimento místico, tem todo o fundamento místico. Evidentemente eu não posso falar sobre isso, né? Mas era baseado em magia, era baseado em canalizações, em possíveis acordos com esses seres interdimensionais, nós já falamos sobre isso, que estão lá por trás no controle dessa mixórdia toda, né? Então, essa experiência NA, ela revelou novamente um canal-chave pelo qual a influência da rede da fraternidade, da serpente corrompida, tem sido exercido, né, por uma comunidade bem organizada, montada, né, ela é constituída por organizações internacionais, nacionais de inteligência, cujas atividades são mantidas secretas pela lei e cujas atividades são frequentemente também fora da lei. O NA foi apenas uma outra facção brutal colocada pela fraternidade da serpente, né, em oposição a tantas outras facções que se elevaram da rede dessa fraternidade. Elas se dividiram e elas brigam entre elas, mas por trás dela tem mais outra lá por cima ganhando, em cima dessa energia negativa. Isso aí ajudou a garantir muito mais guerras, mais sofrimento, o aprisionamento continuado da humanidade nesse pequeno planeta por trás, que fica mantido durante esses milhares de anos por trás do muro da ignorância, né? Então é isso aí. Nós vemos que todos esses elementos que fazem parte da comunidade da sociedade da serpente corrompida, veio desde lá da Suméria, eles é que estabeleceram todos esses elementos que são usados pelos países, pelas nações mais poderosas do planeta, que é o apocalipse, né? Apocalipsismo, essa coisa do fim do mundo, uma elite bancária, o papel moeda, né? Então nós vamos ver que tem um escritor chamado Ivan T. Sanderson, que é igual ao Salvador Freixedo, que também escreveu sobre isso. Ele fala, ele era um pensador fortiano, Charles Fort, que escreveu o livro dos Danados, que eu tenho aqui, eu gosto muito. Eu também me considero um fortiano. Ele diz que chegou a uma conclusão semelhante, né? Que a Terra era uma fazenda gigantesca e que nós, a humanidade, somos apenas a colheita. Salvador Freixedo, ele falou, né, no livro dele, A Granja Humana, sobre isso. Ele foi um padre jesuíta, ele sabia das coisas. Então nós vamos ver que essa coisa vem aí nos acompanhando há séculos e não tem nenhum chapolim colorado para nos socorrer. Os nossos avatares parece que estão do outro lado da galáxia, não estão olhando para cá, né? Então nós vamos ver que essa raça que está aí, essa coisa não pode ser normal quando você olha que o nosso planeta é uma coisa tão linda, uma joia, com aspectos tão fantásticos da natureza e da própria natureza humana também, que tem o seu lado bom, o Criador. Eu hoje fui comprar CDs, eu compro no sebo, né, são muito baratinhos, Vivaldi, Mozart, Beethoven, né, fizeram coisas tão belas, pintores, escultores, pensadores maravilhosos, pessoas humanas que estão trabalhando agora nessa frente de combate, tanto de um lado como do outro,
tentando ajudar as pessoas que estão sofrendo. Então, nós chegando à quantidade de 1 milhão de refugiados. Os primeiros já estão chegando aqui. Quando é que isso vai acabar? Não é? Pois é. Mantenha uma mente clara. Mantenha um pensamento limpo. É a única coisa que nós podemos fazer agora. E torcer. Torcer bem, cada um com a sua corrente espiritual. Orar, rezar, meditar pela paz. Precisamos de um pouco de paz, só um pouco, para nos reorganizarmos, né? Vamos tentar nos reorganizar. Porque nada vai ficar como era antes, depois disso tudo. Primeiro veio a pandemia, agora veio essa sequência de conflitos. O mundo vai se transformando. Infelizmente, não vai ser como antes. Já deixou de ser com a pandemia, agora vai mudar mais um pouco. Ainda não sabemos qual é a direção. Vamos lá, cadê o Astar Sheran? Comunidade da Luz, seres de luz, etc. Está na hora dessa turma começar a agir, né? Acordem, né? Até já.